Ô, Fábio, ainda para encerrar esse assunto da coletiva de hoje, tem alguma outra coisa que você achou importante? Eu vi que falaram sobre a dívida, né? Ele não entrou em números exatos, só do pagamento, que é público, né? De 30 milhões que ele falou, disse sobre estrutura, sobre pagamento em dia. O que você achou desse resto da coletiva, das outras coisas? Teve alguma coisa que te chamou a atenção ou não? Não, esse fato financeiro ele é muito importante, né? Até porque o dia a dia faz muita diferença, né? Você ter funcionários felizes, né? Hoje foi a São Januário, tinha um tempo que eu não ia. Nenhum funcionário me abordou e falou: pô, Fábio, tá atrasado, dá um alô lá, cara. Era certo que a gente chegava, já no estacionamento, encostava alguém lá, pô, Fábio, não caiu. Cara, hoje os Isso, né? funcionários estão com plano de saúde, estão Até recebendo para dar em uma dia. facadinha, né, Fábio? Às vezes até para É? isso, pô, é uma facadinha, pitar um negócio aí e tal, ó, consegue aí 10 para eu voltar para Pô, casa e pra tal. receber, me ajuda aí. Tinha isso, né? E aí você, assim, hoje você não tem isso. Você observa os funcionários lá hoje, observei isso mesmo, assim, era notório a alegria, brincando. Quando o clima tá ruim, que não tá entrando dinheiro, não tem sorriso. Não tem. Você vai lá, cumpre a sua tarefa, mas não tem sorriso. Então, isso já é bom. Ah, mas isso é obrigação. Sim, mas essa obrigação, não só o Vasco, outros clubes não cumprem ou não cumpriam. Então, pelo menos desde a entrada da SAF, o Vasco conseguiu colocar a casa em ordem, está colocando, tem plano de saúde, está recolhendo o fundo de garantia. Cometeu alguns erros, sim, como, por exemplo, um erro para mim é gravíssimo. Recebeu a parcela do Chelsea, não repassou, Andrei. Ah, mas eu ia repassar no final. Combinou com o Andrei? Não, se não combinou, está errado. Se apropriou de um dinheiro que não era seu. Está errado. Isso para mim, foi um grande erro. E isso até para o mercado é ruim, para clubes que fazem negócios com o Vasco. Mas, enfim, entrou num acordo com o próprio Andrei, tanto que ele veio, né, fez um acordo. Mas hoje, essa parte financeira não me preocupa para Campeonato Brasileiro. Até porque tem um aporte que ainda vai entrar no meio do ano. No contrato, a 777 ainda tem que fazer um investimento nessa temporada, que é um investimento que não é só para comprar jogador. Ah, um detalhe que chamou a atenção que você falou, em relação aos CTs. Algo que a gente já vem até falando aqui, mas enfim, é bom reforçar. Ah, o Vasco não vai comprar os CTs que hoje utiliza, ou não vai comprar um terreno para construir. O Vasco não tem segurança jurídica dos 2 terrenos que utiliza. Do profissional, que é o CT Moacir Barbosa, porque ele pertence à prefeitura e está cedido ao Vasco, e o de Caxias, que é do governo federal, também cedido. Por que não tem a segurança? Como é uma cessão, uma concessão, amanhã o governo muda e fala assim, eu quero de volta. Aí como é que você faz uma benfeitoria num lugar que não é seu? Então o Vasco quer uma segurança jurídica de que ele não vai perder aquilo ali. Porque se não tiver, está avaliando comprar um outro terreno para a construção, principalmente do profissional, porque o da base entende que a localização é muito boa, e realmente é muito boa. Né, na rodovia Washington Luiz, ali na parte do Duque de Caxias, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma via de acesso, uma estrada, e uma região muito de grandes talentos. Então a localização seria também propícia a isso. Então, acho que é um assunto que também chamou a atenção. Fala, Ed. Deixa eu te cortar, você me enxerga? Aí, Enxergo. Tô. Meu computador apagou tudo. Eu estou enxergando você. Estamos te vendo. Normal. Você não está vendo a gente? Não vejo nada. A tela do computador está toda preta. Mas nós estamos aqui. Garanto a você que nós estamos e você continua na tela. Só o microfone fazer tá bom. Love aí. Vambora. Falhou o computador aí, meu. Mas continua normal. Você não fala, a gente nem ia saber. É verdade. Você ia ficar... Toca aí. Tá olhando pro nada, né? Para completar, Fábio. Não, tô olhando para aqui para a câmera, que é o mais importante. É bom. Não, então é isso. Em relação ao CT, que é uma preocupação do torcedor e tal, hoje os locais em que o Vasco utiliza base profissional, ele quer uma segurança jurídica, porque na cabeça do americano, e aí é muito difícil realmente. Olha, o terreno que você usa não é nosso, ele é o terreno cedido pelo governo. Mas como assim? Aí eu vou reformar e amanhã o governo pode tomar? Pode. Então não vou reformar, mas precisa de reforma. Mas como é que eu vou gastar dinheiro e não é meu? Então é muito difícil. Isso é uma coisa que o Vasco está tentando ter essa segurança, e se não tiver, vai buscar um caminho, porque a gente sabe que é extremamente necessário. Hoje também uma outra coisa que me chamou a atenção, o Capres, que é uma estrutura física em São Januário, que foi construída ainda à época do ex-presidente Eurico Miranda, com o patrocínio de uma cervejaria,
que era uma estrutura de recuperação de atletas, uma sala de musculação, estava abandonada. Depois que saiu o Eurico, entrou o Campelo, o projeto foi abandonado, abortado, e hoje eu vi lá em funcionamento com a base, com o Ricardo Henriques, que o Edmundo conhece, que trabalhou muito tempo no Fluminense, que está comandando também esse departamento nessa parte de saúde, ao lado do Eduardo Húngaro. Então eu vi muita garotada da base fazendo esse trabalho de recuperação, que é muito bom, porque são coisas que não aparecem para o grande público, para o torcedor, mas são importantíssimos. Esses detalhes fazem muita diferença. Ter uma boa sala de recuperação, equipamentos modernos. O Vasco mesmo mostrou no início do ano, ele fazia a recuperação da crioterapia, que é aquela banheira de gelo, num tonel. Imagina aquele tonel azul que você usa no seu churrasco, bota o gelo, bota a gelada ali dentro. Era assim que os clubes faziam, tonel preto. Aí enchia de gelo, o cara ficava em pé ali. Agora não, o cara já tem o equipamento para fazer a crioterapia, que é a recuperação com a utilização do gelo, para vasodilatação, enfim. Então, isso ajuda muito no resultado dentro de campo. Não vai fazer a bola entrar se tiver isso, mas ajuda a fazer a bola entrar. Ajuda e atrai mais jogadores para saber, né? Sabendo dessa estrutura, mesma coisa de pagamento em dia, etc, né? Mas isso aí é algo que agrega para trazer jogador também, né, Edmundo? Não, sem dúvida nenhuma, a estrutura física ela é super importante, né? Você vê, o São Paulo, quando fez o seu CT, ele conquistou muitas coisas. Mas, por exemplo, o Andrés, o presidente do Corinthians, né? Emblemático Andrés, diz que o São Paulo só conquistou 3 mundiais, 3 Libertadores, porque por muitos e muitos anos o Palmeiras, Corinthians, principalmente Corinthians, né, que sempre lota os estádios, jogava no Morumbi. Isso aí dava uma renda gigantesca ao São Paulo. Depois que o Palmeiras reformou o seu estádio para grandes jogos e o Corinthians construiu o seu estádio, o São Paulo caiu, perdeu receita. Então, assim, é super importante você ter CT, ter estádio, mas é fundamental que você tenha time, sabe? Eu acho bacana pra caramba. No outro dia até eu achei até que foi para mim, mas eu vi ai, como é que é o nome dele, rapaz? Paulo Brax, Melo. Não! Ai, cacete, o Zé Comé. O Zé Comé falou: vocês querem que compre uma Ferrari e não tenha garagem? Eu achei que foi para mim, porque a gente estava naquela época que a gente cobrava bastante. Cereja do bolo? Oi? A cereja do bolo? Contratasse grandes jogadores. Olha, rapidinho, sem querer ser advogado dele, mas quando se fala em Ferrari, eu acho que ele está falando de outra pessoa que a gente conhece bem, Ed. Mas vamos lá, toca o barco, hein? Não, enfim. Vai lá. Não é uma crítica, não. É porque foi no período que a gente estava falando bastante que o Vasco precisava de contratações. Eu acho fundamental, mas o Vasco tem 4 títulos brasileiros sem ter o CT. O Vasco treinou a vida inteira em São Januário. Isso sempre foi benéfico ao Vasco. O que você falou do Capris. Do negócio do Capris. Do Capris, muito legal. Eu sou super a favor da evolução, mas você tem que ter o aparelho. O fim não justifica os meios. Entendeu? Não é porque o importante é você ter a coisa, você recuperar o jogador. Por isso que tem técnico, por exemplo, o Diniz não poupa. Encontrei o Mário na segunda-feira, eu falei, pô, Mário, e aí, 3 competições, não sei o quê, viagem, não sei o quê. Ele falou, Diniz não poupa os jogadores, não. Ele joga com todos os times. Falei, foi super importante a vitória na Libertadores, né? Ele falou, não, o Diniz não poupa time, não. Eu falei, cara, olha só, o Flamengo poupou, perdeu. Vocês foram com o time titular e ganharam. Vocês vieram cheios de moral para a final de ontem no Maracanã e o Flamengo veio com a cabeça baixa. Isso faz diferença. Mas, claro que você precisa ter jogador. Então, assim, eu sou super a favor do CT de primeiro mundo, sou super a favor de um estádio de primeiro mundo. Vasco merece, o torcedor do Vasco merece isso, mas
eu acho que o primeiro ponto é ter um time forte e competitivo, porque são os jogadores que vão a campo, são eles que conquistam os pontos e os títulos, e é isso que faz crescer a torcida, sabe? Eu vou mais para o lado emocional da história do que somente para o lado estrutural.